O primeiro palestrante a falar vai ser o Luiz Felipe Guimarães, certo? Ele é biomédico, né, graduado em biomedicina, com habilitação em biologia molecular, especialista em estética avançada, mestre em ciências da saúde e doutorando, né, no programa de ciências da saúde na área de doenças infecto-contagiosas. E ele vai falar para a gente sobre as ferramentas moleculares no diagnóstico de doenças infecciosas e parasitárias, tá certo? Ô, Luiz, então seja muito bem-vindo, né? Na verdade, você e a Dalila, assim, obrigado demais por terem aceito o convite. A gente sabe que nessa época de pandemia a gente está com o serviço meio que quintuplicado, né? Mas ainda assim vocês tiveram a gentileza e a disponibilidade de estarem aqui com a gente. Então, desde já eu agradeço e abro então a fala para o Luiz, tá certo? Obrigado, Camila. Eu que agradeço, viu, pelo convite. Eu gosto muito de dar aula, tá aqui. Uhum. Então, está sendo bacana para mim também. Deixa eu compartilhar aqui. Ah, não, tudo bem. Vocês estão conseguindo Eu vou desligar minha câmera aqui. Conseguimos sim. Conseguimos sim. Gente, bom dia, então. Queria agradecer primeiramente a Camila, o Wagner, né, pelo convite. Queria agradecer a vocês que estão escutando. Então, ela falando, meu nome é Luiz Guimarães, eu sou biomédico igual vocês. Vou falar um pouquinho sobre ferramentas moleculares para o diagnóstico das doenças infecciosas e parasitárias. Igual ela falou, eu tenho a pós-graduação, né, em estética avançada, mas tanto meu mestrado quanto o doutorado está sendo agora trabalhando com doenças parasitárias, mais especificamente com malária ali na Fiocruz, a Fiocruz aqui de Minas. No meu mestrado eu trabalhei com essa parte de diagnóstico molecular e agora no doutorado vou trabalhar mais para a parte de imunologia, patogenia, né, da malária. E aí eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre minha experiência, o que eu aprendi ao longo desses anos, e vai ser isso. Eu tinha o interesse primeiro de falar umas coisas mais novas, né, a respeito dessa área de diagnóstico molecular, que é uma área que tem crescido muito, mas eu acho que eu acho que tem muita gente que está mais no início do curso, né, eu preferi trazer um pouco da importância desse diagnóstico molecular, o que ele tem mudado do que a gente entende em relação às doenças, né, infecciosas e parasitárias, e o que a gente tem de principal para trabalhar com isso. Bom, as doenças parasitárias, infecciosas e parasitárias, elas são todo tipo de doença que ela é provocada por algum patógeno. Seja esse patógeno, então, uma bactéria, um fungo, os vírus, né, protozoários ou eumintos. Então, são doenças infecciosas e parasitárias. Essas doenças, elas já são um desafio muito antigo para a saúde humana. Então, existem relatos de tempos muito antigos que falam de grupos, né, muito grandes de pessoas que morriam, né, ficavam doentes. Só que isso durante muito tempo foi explicado como castigo divino, punição divina, exposição a energias negativas. E aí, com o advento então da ciência, da pesquisa, né, científica, a gente pôde entender, pôde descobrir os micro-organismos, entender um pouco melhor sobre quais são os mecanismos por trás dessas doenças. E de lá para cá, né, a gente teve um sucesso muito grande no combate às doenças infecto-parasitárias. Então, hoje em dia, globalmente, o número de infecções caiu muito. E isso se deve principalmente a algumas medidas de controle que são muito básicas. Então, principalmente higiene e saneamento básico, que são extremamente importantes nesse contexto de doenças infecto-parasitárias, para diminuir a transmissão. A pesquisa, né, e desenvolvimento de novas vacinas para as diferentes doenças que nós temos hoje em dia. O diagnóstico é uma medida extremamente importante de controle. Eu acho que é uma medida, inclusive, subestimada. A gente tem essa noção de diagnóstico com o objetivo de descobrir o que o indivíduo tem, mas o diagnóstico ele tem uma importância muito maior no contexto de controle. Eu vou falar mais disso lá para frente. Então, um grande número de fármacos que tem disponíveis hoje em dia, então tem muitos estudos, né,
de reposição de fármacos, a gente tem visto isso agora em relação ao coronavírus, né? Então, medicamentos que são usados para malária, medicamentos que são usados para diversos tipos de doenças, outras doenças virais, sendo então estudados, né, para poder tentar combater o coronavírus. Isso existe não só em relação ao coronavírus, mas várias outras doenças, né? A gente está descobrindo aí realmente o efeito que cada medicamento tem para cada doença. E também, quando é o caso, né, controle vetorial, que é extremamente importante para doenças que são transmitidas por vetores. Então, acho que a gente tem principalmente aí artrópodes, né? No caso do Brasil, que a gente tem uma população de mosquitos muito grande, esse controle vetorial também é muito importante. E todas essas medidas, elas diminuíram em nível global drasticamente o número tanto de novos casos de doenças infecto-parasitárias, quanto da mortalidade, né, quanto do número de mortes provocado por esse tipo de doença. Bom, embora tenha realmente ocorrido uma diminuição muito grande, essa diminuição não ocorreu de forma homogênea, e é isso que é preocupante no cenário atual. Então, enquanto em países ricos o número de doenças, de mortes, né, por doenças infecciosas e parasitárias não que tenha caído, esse gráfico aqui nos mostra, né, esse gráfico é da Organização Mundial de Saúde, e ele mostra para a gente as 10 principais causas de morte em países de baixa renda no ano de 2016. Então, esse é o gráfico mais atual que a gente tem em relação a isso. E aí está mostrando para a gente justamente que a maior causa de morte em países mais pobres são doenças infecciosas. Sejam elas, então, infecções do trato respiratório inferior, que é o primeiro, doenças diarreicas, HIV e AIDS, malária e tuberculose. Então, são doenças infecto-parasitárias que têm uma grande importância no número de mortes, então, nesses países. Bom, o controle das doenças infecto-parasitárias ela tem diversos desafios, né, os programas de controle. Então, acho que o gráfico anterior mostra para a gente realmente a importância de aspectos políticos e econômicos, né, que vão ali realmente interferir muito nos programas de controle. Os métodos de diagnóstico que são disponíveis para cada tipo de doença, então, podem interferir também. Então, acho que a gente vai citar isso mais para frente também. Algumas características específicas de cada patógeno ou doença. Então, nesse caso, vou só exemplificar para vocês, por exemplo, com a malária. Aqui no Brasil, a gente tem malária provocada por Plasmodium vivax, por Plasmodium falciparum e por Plasmodium malária, em menor caso, menor números, né? Mas, embora durante muito tempo a malária por Plasmodium 70, 80, hoje em dia aproximadamente 90% dos casos de malária são provocados por Plasmodium vivax no nosso país. Isso porque todas as medidas que a gente tomou, né, ao longo dos anos para poder diminuir a quantidade de malária, elas foram muito boas para Plasmodium falciparum, mas para algumas características específicas da biologia do Plasmodium vivax, essa espécie ela é mais resiliente. Então, precisa de medidas mais eficazes, mais específicas, para poder tratar, né, diminuir essa espécie de plasmódio aqui no Brasil. Bom, a resistência também dos patógenos ao tratamento. Então, aí a gente também tem um grave problema, porque o tratamento ele é muito importante para poder diminuir a transmissão da doença. Então, quando algum patógeno ele tem uma resistência ao tratamento, isso pode influenciar muito nas medidas de controle. E a gente pode citar, por exemplo, tuberculose, né? A gente já tem problemas com resistência. A gente tem esquistossomose, né? Schistosoma mansoni, que a gente só tem um medicamento que ele é eficaz para o tratamento da esquistossomose, que é o praziquantel, mas já tem algumas cepas que são resistentes, então isso pode gerar um problema também no sentido de controle. A gente tem um problema de surtos de doenças conhecidas. Então, uma coisa que a minha orientadora do mestrado sempre falava é que o cobertor é curto. Então, quando a gente tem um problema com alguma doença, a gente vai acabar tirando recursos, né, do controle de uma outra doença para poder tratar ela. Então, se tem um surto de dengue, se tem um surto de chikungunya, de zika,
a gente vai lá tirar recursos da malária, da febre amarela, para poder tratar esse novo surto que está ocorrendo. E a gente também tem aquele problema de doenças que já estavam, né, controladas, até eliminadas, voltarem. Como é o caso atual que a gente está vendo do sarampo. E também novas doenças, a gente vê isso também mais claro do que nunca, que é o problema de novos surtos, né, de doenças novas que vêm chegando aí, como é o caso do SARS-CoV-2, né, do coronavírus, que vão realmente diminuir muito os esforços para poder controlar as doenças infecto-parasitárias. Bom, o diagnóstico, né, como medida de controle dessas doenças, ele deve ter uma capacidade de detectar infecções com uma sensibilidade e especificidade muito altas. Atualmente, basicamente, o diagnóstico é dividido em métodos parasitológicos, métodos imunológicos e moleculares. Embora realmente tenha a importância dessa visão mais humanizada de buscar o diagnóstico, poder identificar o que aquele paciente tem, tratar ele, ter essa preocupação de que aquele indivíduo melhore, o diagnóstico ele tem uma importância muito maior. Então, quando a gente fala de doenças que são infecciosas, né, a gente tem uma questão de interrupção da transmissão, porque aquele indivíduo ele pode transmitir a doença para outras pessoas. A gente tem uma questão de notificação e epidemiologia. Então, eu preciso saber quantos casos eu tenho, onde eu tenho, o que está provocando aqueles casos para poder realmente ter medidas de controle. Então, uma coisa que é muito interessante é que a gente tem que ter o diagnóstico para saber que a doença está acontecendo. Então, eu acho que nesse caso do coronavírus, principalmente, a gente tem um pouco de noção disso, porque a gente realmente não está fazendo diagnóstico em larga escala, então a gente tem uma questão que a gente realmente não sabe onde está tendo mais caso e quantos casos realmente tem no Brasil. A UFMG lançou agora um vídeo muito interessante, vocês podem procurar, está na TV Brasil, na TV UFMG também, sobre alguns modelos matemáticos que estão sendo realizados para poder tentar entender quais são a real prevalência de coronavírus no Brasil. E aí eles fazem uns cálculos, né, estatísticos, e eles chegam à conclusão de que para cada caso notificado de coronavírus no Brasil, tem aproximadamente 7 casos que não estão entrando para a epidemiologia. Isso é uma coisa muito importante. E aí, né, igual eu falei, a questão da epidemiologia para poder traçar estratégias de controle. Bom, em relação ao diagnóstico parasitológico, não é mais o nosso tema aqui, mas eu vou falar muito rapidamente. Os métodos parasitológicos são aqueles que têm como busca, né, a identificação direta do parasita. Então, seja por microscopia, seja por cultivo, né, de bactérias e fungos, depende dos diferentes métodos, depende do tipo de patógeno que você está avaliando. Isso varia muito de patógeno para patógeno, mas o método parasitológico ele tende a ter uma sensibilidade menor do que os métodos imunológicos e moleculares. É um método dependente de parasitemia. Então, por exemplo, uma comunidade, né, que está muito exposta a uma determinada doença, ela pode vir a ter, então, uma imunidade adquirida contra aquele patógeno, o que vai causar uma diminuição, então, da carga parasitária, que pode influenciar, então, na capacidade do teste detectar esse patógeno. O custo dessa técnica tende a ser menor também, o que permite também uma aplicação em larga escala, mais descentralizada. Então, você tem, por exemplo, para leishmaniose, malária, você tem centros, né, de diagnóstico dessas doenças em diversos centros, né, ao longo de todo o país. Esse teste também ele tende a sofrer uma interferência muito maior em relação ao ciclo, né, de alguns patógenos. Então, novamente, dar um exemplo de malária falciparum. A gente tem um grave problema que é o sequestro desses parasitas nos tecidos. Então, o que acontece é que o plasmódio, né, que causa malária, o plasmódio falciparum, se encontra na corrente sanguínea, na circulação periférica, infectando então as hemácias, mas nos estágios mais tardios da doença, o que a gente tem é um sequestro, essas hemácias infectadas, elas se aderem então aos tecidos e ficam ali. Então, quando você tem a coleta de sangue para realizar a microscopia,
a gente não consegue detectar o plasmode ali. Então, esse diagnóstico parasitológico ele tende a sofrer esse tipo de interferência. Bom, os testes rápidos eles são muito importantes em relação ao diagnóstico. Eles são testes baseados em monocromatografia. Basicamente, o que eles vão fazer é a detecção de antígenos ou anticorpos, né, depende do tipo de teste, do tipo de doença que a pessoa vai ter ali na corrente sanguínea. Então, basicamente, o que a gente tem, como estou mostrando aqui, é uma membrana de nitrocelulose, né, que não vai permitir uma reação imunológica, e ela vai estar sensibilizada, vai ter grudada nessa membrana alguns anticorpos que são específicos para a molécula que eu estou pesquisando, seja ela um antígeno ou um anticorpo. E aí, quando eu coloco o meu sangue, o sangue do paciente ali, se eu tiver aquele anticorpo específico ou aquele antígeno específico, vai ter então uma ligação entre anticorpo e antígeno. E essa ligação anticorpo-antígeno, ela vai ser detectada por um conjugado, né, por um substrato, que vai emitir um sinal colorimétrico. Então, eu consigo visualizar se ocorreu essa ligação ou não através desse sinal colorimétrico, que só vai ocorrer se tiver, então, o que eu estiver pesquisando na amostra e ele se ligar ao meu anticorpo que já estava ali sensibilizando a membrana. Então, basicamente, é assim que ocorre um teste rápido. A grande questão do teste rápido é que ele vai, de certa forma, dispensar treinamento e equipamento especializado, embora alguns estudos mais recentes já tenham demonstrado que quando você pega pessoas completamente leigas para realizar esse tipo de teste, pode acabar mudando, né, a eficácia do teste. Mas, além disso, ele tem um resultado imediato. Então, isso é muito interessante para pacientes onde você não consegue fechar um diagnóstico, tem muitas suspeitas, né, de doenças diferentes. E, além disso, também é interessante do ponto de vista de que esse teste, por ele não precisar de um treinamento, equipamento especializado, a gente consegue não precisar, né, de grandes equipamentos, né, de leitura, a gente pode fazer ele em regiões onde você não consegue ter outros tipos de teste. Então, por exemplo, se eu estiver ali no meio da região amazônica, trabalhando com populações indígenas, ou nas populações que não têm, né, eletricidade, água, esse tipo de coisa, você pode estar rápido para poder levar o diagnóstico na população que não tem. Eles tiveram grande importância também nos trabalhos, né, que visavam então combater o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, os testes rápidos permitiram também a testagem em massa da população, diminuindo muito a transmissão desse tipo de doença. É um teste muito barato e ele também é descentralizado. Então, em relação a HIV, né, ISTs, uma coisa que eu acho muito bacana aqui de BH é justamente essa questão de, em todo posto de saúde, toda unidade básica de saúde, deveria ter testes rápidos para a população, para quem quiser fazer em livre demanda. Então, eu acho isso muito bacana e tem demonstrado mesmo que tem dado frutos essa medida. Então, esses testes rápidos, o grande problema é que eles possuem uma baixa sensibilidade, a eficácia ela é antígeno dependente, então, justamente em relação à estabilidade, alguns trabalhos têm demonstrado que para o pessoal, né, que alguns desses testes rápidos eles possuem baixa estabilidade, tanto em relação à temperatura quanto em relação à umidade, então necessitam de um armazenamento diferenciado, não pode ser guardado então, a temperatura ambiente. A detecção de anticorpos antígenos pode também diferenciar se eu estou detectando anticorpo contra o indivíduo ou antígeno. Então, para algumas doenças, não é possível fazer a detecção de anticorpos porque se trata de comunidades que já estão previamente expostas a esse tipo de doença, então não tem como avaliar se é uma infecção
atual, né, uma infecção que está acontecendo, ou se a pessoa já teve a infecção. Mas no caso, por exemplo, de HIV, a detecção de anticorpos funciona bem, uma vez que se a pessoa teve, a pessoa vai continuar tendo ali continuar sendo soro positivo. Bom, em relação às ferramentas moleculares, né, que são mais o foco aqui, elas são técnicas que vão fazer a detecção do material genético do patógeno. Elas podem ser, esse material genético pode ser tanto DNA quanto RNA, cada um tem a sua vantagem. O DNA, ele é mais conservado, ele é mais fácil de conservar, degrada mais. Entretanto, alguns trabalhos já têm demonstrado que a pesquisa por RNA apresenta uma sensibilidade muito maior. A maior parte das técnicas, das ferramentas moleculares são baseadas em amplificação do DNA e possuem uma alta sensibilidade e especificidade, muito maior do que as técnicas imunológicas e parasitológicas. Então, a principal técnica, né, é a PCR, que não quer dizer pipetar, chorar e repetir, embora algumas pessoas falam isso, né, porque é uma técnica muito complexa e se fizer alguma coisa errada, ela vai apresentar um resultado errado. Não tem como sair um resultado bom de uma pessoa fazendo uma técnica ruim. A PCR é a reação em cadeia da polimerase, uma técnica inspirada no processo de replicação do DNA. Então, ela vai ser realizada in vitro utilizando variações de temperatura. Então, enquanto no corpo humano esse processo de replicação ele ocorre naturalmente, né, para o processo, inclusive, de duplicação então, das células, a gente tem esse processo de replicação do DNA, o processo de divisão celular. In vitro vai ter variações de temperatura. Então, essa síntese in vitro de sequências de DNA ou amplificação de fragmentos de DNA. E como que isso vai ocorrer? Eu tenho ali o meu DNA molde, ou template DNA. Esse DNA ele vai ser submetido a um aumento de temperatura para aproximadamente 95 graus, onde vai ocorrer aqui a quebra das pontes de hidrogênio, fazendo com que a dupla fita de DNA, aquela dupla hélice, se torne duas fitas simples. E aí eu vou adicionar os meus primers na etapa de anelamento, que ocorre aproximadamente 65 graus. Então, esses primers, esses iniciadores, são que vão dar a especificidade da minha reação. Basicamente, o que a gente tem são moléculas, né, de DNA, esses iniciadores, que são sintetizadas artificialmente, então a gente vai comprar eles. E esses iniciadores, eles são moléculas que vão ter uma sequência que é específica do que eu estou querendo amplificar. Então, se eu estou fazendo um ensaio de PCR específico para diagnosticar leishmaniose, eu vou fazer com que ocorra aqui um iniciador que tenha uma sequência de DNA que só tenha no genoma da leishmania, e não tenha no DNA humano, não tenha no DNA de Schistosoma, não tenha no DNA do Plasmodium. Então, aí eu tenho a especificidade da minha reação. Posteriormente, eu vou aquecer novamente essa mistura a 72 graus, onde uma enzima que eu vou colocar, que é chamada de DNA polimerase, vai começar a adicionar nucleotídeos com base na complementariedade das bases. Então, adenina, né, A liga com T, G liga com C, com base na complementariedade, a partir de onde os primers estão. Então, eu consigo amplificar, duplicar essa região entre os primers. E aí eu vou ter não um, mas duas fitas molde para cada fita molde que eu tinha anteriormente. E aí esse processo vai se repetindo ciclicamente, aproximadamente 40 por 40 ciclos, causando então a amplificação do meu DNA. Então a PCR ela tem uma sensibilidade muito superior aos outros protocolos, ela possui uma especificidade muito grande, então a gente vai usar regiões específicas do DNA do parasita, que são ausentes no genoma humano e em outros, né, parasitos. Elas são capazes de quantificar com acurácia a parasitemia, isso aqui no caso da PCR em tempo real. A PCR convencional ela não consegue fazer essa quantificação, elas conseguem falar se eu tenho ou não infecção, possui uma alta complexidade e o custo é muito alto. Então, a PCR convencional, o resultado dela é lido através de um gel, igual esse daqui,
está mostrando a figura. Basicamente, o que a gente tem é um gel que ele é feito com agarose, né? Com agar, é um gel de agarose. E aí a gente vai adicionar a minha amostra após a amplificação nessas canaletas aqui, e você submete esse gel a um potencial elétrico, onde você tem a migração da sua amostra de DNA. Se tiver, né, aquele patógeno, tiver amplificação no DNA, eu consigo ver a presença dessas bandas aqui, que nos mostram que é um resultado positivo. Já a PCR em tempo real, que ela está sendo muito importante para o diagnóstico de doenças infecto-parasitárias. Então, a gente tem com ênfase, por exemplo, o novo coronavírus, né? O diagnóstico é feito através da qPCR. É a PCR quantitativa ou PCR em tempo real. Ela é baseada na captação de luminosidade ou fluorescência que é emitida por algumas moléculas durante a amplificação. Ela consegue ser ainda mais rápida que a PCR convencional, consegue ser mais sensível, permite uma análise de resultado em tempo real, então através de softwares, né, que estão instalados juntamente com a máquina. Ela vai dispensar manipulação pós-amplificação, então não é necessário fazer aquele gel para visualizar o resultado, a gente consegue visualizar pelo computador, entretanto ela é mais cara. Então, basicamente, o que a gente tem são sondas de hidrólise aqui, tem outros tipos de PCR em tempo real, mas do ponto de vista de diagnóstico é o mais utilizado. Então, a gente tem os processos de amplificação normais, mas a gente tem a presença dessa sonda. Essa sonda é como se fosse um outro iniciador, né? Ela é uma outra sequência de DNA específica do patógeno, e ela vai estar ligada ali com o repórter, nesse CFzinho, e o quencher. E aí, quando você tem a amplificação do DNA, você quebra essa sonda, quebra essa molécula, e você libera esse repórter, né, esse fluoróforo, na sua reação. E aí, quando ele está liberado, ele emite uma fluorescência que meu aparelho consegue ler. Ela é mais sensível, mais específica que a PCR convencional. E o resultado dela é lido dessa forma aqui. Então, esse daqui é um resultado de PCR, é assim que a gente visualiza um resultado de PCR em tempo real. Esse daqui, no caso, é um resultado do meu mestrado, onde é um ensaio de diagnóstico que é diferenciar para Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum. E aqui em vermelho são as amostras que foram positivas, né, para Plasmodium vivax, em verde, em azul, para Plasmodium vivax. E a gente consegue fazer essa diferenciação utilizando marcadores diferentes nas sondas. Então, a PCR em tempo real ela é mais sensível, a especificidade também é mais alta. É possível fazer a quantificação comparando o quanto esse sinal foi forte, esse sinal fluorescente foi forte. O método de detecção ele é por fluorescência e não por eletroforese, igual a PCR convencional. Ele tira completamente essa manipulação pós-PCR, o que diminui a contaminação. Entretanto, o custo é maior, mas é um custo que, do ponto de vista de pesquisa, né, ele ainda se paga, uma vez que o uso de PCR convencional na literatura tem diminuído cada vez mais e hoje em dia se usa realmente mais a PCR em tempo real. Bom, existem alguns desafios em relação à implementação desses protocolos moleculares no diagnóstico das doenças infecciosas e parasitárias. Dentre eles, o principal é o custo muito elevado. Então, essas doenças, elas são doenças que são, basicamente, não tem um interesse, né, das companhias privadas em relação ao diagnóstico do tratamento dessas doenças, são normalmente custeados pelo governo, então é mais difícil de se fazer esse investimento em métodos mais caros para diagnóstico. Então, basicamente, ela está mais restrita, né, a estudos populacionais, pesquisa, ou até mesmo hemocentros, né? Então, para fazer a triagem de bolsas de sangue, é muito utilizado, então, os protocolos de PCR. Bom, existe uma questão de complexidade, tanto de pessoal quanto de instalação. Então, por exemplo, no meu mestrado eu trabalhei com uma população da Amazônia brasileira que fica muito restrita, bem no interior mesmo. Lá não tem energia elétrica o tempo todo, não tem esse tipo de coisa.
então realmente não tem condições. São pessoas que têm malária, pessoas que estão expostas a outros tipos de doença também, doenças parasitológicas, mas não tem acesso, não tem realmente como implementar ali um serviço molecular sem ter essas condições básicas, né? Que é muito complexo até. E além disso, existe a questão de você precisar conhecer realmente o genoma daquele patógeno. Então, por exemplo, em relação ao coronavírus, a gente viu que realmente foi muito noticiado quando a gente conseguiu sequenciar o genoma do coronavírus aqui no Brasil, porque pode ter novas mutações dependendo do tipo de patógeno. Tem patógenos que eles são extremamente mutáveis, como é o caso dos vírus. Patógenos novos, né, novos vírus, novas bactérias que não tinham sido conhecidas ainda, e às vezes falta de interesse em pesquisa, né, sobre esse tipo de coisa. Então é necessário realmente ter esse conhecimento para poder desenhar, né, ensaios de PCR que sejam eficazes. Bom, embora tenha todas essas dificuldades, existe uma importância muito grande em relação às ferramentas, na utilização das ferramentas moleculares nas doenças infectoparasitárias. Então, dentre elas, a gente pode citar os indivíduos assintomáticos, são indivíduos que não possuem nenhum sintoma da doença, mas ali estão infectados e possivelmente transmitindo a doença. Então, eles são importantes para o controle das doenças. Então, no meu caso, trabalhando com malária, no projeto de mestrado, eu trabalhei com diagnóstico molecular, e o que a gente visualizou foi que nessa população eu trabalhei, para cada caso, né, de paciente que era positivo através do exame parasitológico, que é a gota espessa, a gente tinha pelo menos 4 pessoas, né, que estavam ali infectados com o plasmódio, mas que não estavam tendo sintomas e eram negativos através da microscopia. Então, entra nesse tema de infecções crônicas, né, indivíduos que estão ali com a doença durante muito tempo, transmitindo e sem sintomas, e são muito importantes do ponto de vista de controle. Então, o uso dessas ferramentas pode ajudar muito do ponto de vista da luta, né, contra essas doenças infectoparasitárias. A transmissão pré-sintomática, novamente, a gente pode falar do coronavírus, então já foi demonstrado, né, fora do país que algumas pessoas, antes mesmo de ter sintomas do coronavírus, seja sintomas leves ou sintomas mais graves, elas já são, sim, transmissoras da doença, e já existem esses indícios, então existe a necessidade de testagem, né, desses indivíduos. E isso pode ser feito através das ferramentas moleculares, que tem uma grande importância, apesar da sua difícil implementação. Gente, basicamente o que eu queria falar mesmo era isso, essa relação do que é utilizado e qual é a importância das técnicas moleculares nas doenças infectoparasitárias. Aí eu queria só deixar isso aqui para vocês, né? Que a gente tem muita área como biomédicos, como estudantes de biomedicina também, né? A gente tem muitas áreas e a gente pode fazer a diferença onde a gente quiser. Basta escolher uma e ser bom naquilo que a gente se propõe a fazer. Muito obrigado, é isso. Ô, Luiz, muito obrigada pela sua palestra, viu? Foi extremamente didática, estava até comentando com alguns professores aqui. Eu havia conversado com os meus alunos semana retrasada, né, a respeito das técnicas, da técnica de PCR especificamente. A gente tinha conversado sobre essa questão de diagnóstico de doenças, mas também, né, outras aplicações, porque a PCR é uma técnica extremamente versátil. A gente conversou sobre teste de paternidade, sobre análises forenses, né? E aí você veio reforçar, né, de uma forma assim brilhante a explicação sobre a técnica, sobre a aplicação na sua área de doenças infecto-contagiosas. E aí eu gostaria de abrir para algumas perguntas, né? Se tiverem perguntas para o Luiz, e aí a gente dá prosseguimento com a palestra da Dalila. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta para ele? Eu tenho algumas.
Luiz, eu coloquei aqui, na verdade, eu adorei aquela analogia que você fez da PCR, né? Pipetar, chorar e repetir. Eu, na verdade, eu trabalhei no meu doutorado, trabalhei com tuberculose também, né? Então a gente sabe como é que é complicada essa questão da subnotificação dessas doenças, né? Doenças negligenciadas, a importância do diagnóstico, né, em massa, que infelizmente não é realidade no nosso país. E aí eu queria tirar umas dúvidas com você, que está, né, nessa área específica. Você falou sobre o teste rápido, né, no caso aqui para o HIV. Você falou que está disponível, né? O que eu tinha conhecimento é que ele estava mais disponível nos centros de triagem e aconselhamento, nos CTAs, né? Então, Sim. a pessoa procurava a unidade de saúde e era direcionada, mas hoje é uma realidade, esse teste estar disponível, assim, para uma maior quantidade de pessoas, em polos diferentes, ou mesmo tem sido restrito ainda aos CTAs? Então, é, alguns anos atrás, né, na verdade, acho que uns 4 anos atrás, eu tive a oportunidade de participar daquele programa da Prefeitura de BH, né, do Posso Ajudar. E aí o Certo. que a gente tinha era que realmente tinha os CTAs, que eram realmente a referência, né, o centro de testagem, Uhum, mas que a ideia era que o diagnóstico ele tivesse disponível para o maior número de pessoas e da forma mais fácil possível. Então, esse era um programa da prefeitura, e aí tinha nos postos de saúde testes rápidos, e aí, como nos postos de BH, né, a gente tem o assistente social também, era responsabilidade meio dela também fazer esses testes, fazer o aconselhamento, sim. e aí depois, se fosse positivo, encaminhar para o serviço específico. Mas Certo. até então, tinha esses testes sim, É que eu porque achava muito bacana. porque, na verdade, a gente tem aquela questão, né? A pessoa acaba procurando o posto de saúde, se ela não encontra lá, vamos supor, é direcionada ao CTA, mas muitos acabam não indo, né? Enfim. Então, seria bastante Exatamente. interessante que isso fosse, né, descentralizado, né? Todo serviço, ainda mais que, né? Óbvio, tem a questão do custo e tal, mas eu acho que para a saúde pública isso impactaria muito positivamente, né? Com certeza. E com A gente tem uma relação. questão de notificação muito grande, né? Principalmente desse tipo de doença que existe um tabu muito grande, né? Por cima. Sim, exatamente, né? Já é difícil as pessoas, né, fazer as pessoas terem a questão de, eu vou me testar, enfim, quem dirá se ela bater na porta de um serviço de saúde e for, né, mais dificultoso esse acesso ao exame, né? E Pois com é. relação ao coronavírus, você falou da questão dos testes rápidos, né? Você tem conhecimento, porque na verdade é o seguinte, né? Tem sido preconizado pelos países da Europa lá, testagem em massa, mas não é uma realidade no Brasil. Pelo que você, né, vê da sua área, assim, o que você acha que o porquê disso? A gente sabe que tem as questões financeiras, né, os custos e tal, mas você vê uma possibilidade desses testes rápidos serem implementados de uma maneira mais maciça aqui no Brasil? Porque o teste molecular em si a gente tem visto, né? Tem a questão dos insumos, é muito caro, o grande volume das amostras que ainda não foram processadas. E aí, como é que você vê esse cenário? Bom, eu acho o Ministério da Saúde ele até tinha divulgado, né, a compra de novos testes. Eu Uhum. não sei em que pé anda isso, qual que é a estimativa para esses testes começarem a chegar aqui. Mas eu acho assim, realmente é o preconizado pela Organização Mundial de Saúde, é o que deveria ser feito, mas eu não sei até que ponto existe o interesse, né? Eu acho que também tem uma questão de interesse, talvez político também, na hora de Exato. avaliar esses testes. Então, acho que a gente vai ter que aguardar mesmo para É o que a saber. gente, é o que esbarra, né, na questão, tanto dessa questão da liberação dos testes, questões financeiras, políticas, e o que você falou também, que eu acho muito importante a gente frisar, a falta do interesse na pesquisa, né? Na verdade, a diminuição dos recursos, a gente vê aí bolsistas, você como doutorando, por exemplo, eu também terminei o doutorado recentemente, então a gente vê a dificuldade que é, né? A gente trabalha incessantemente, Sim,
enfim. Então, eu acho que cabe, né, ao pessoal também da ciência levar esse conhecimento ao público e o público também reconhecer a importância, né, ímpar que o pesquisador tem, porque, por exemplo, agora eles estão pesquisando sobre vacinas, né? Quem está na linha de frente disso são os estudantes de pós-graduação, mestrado, doutorado, Exatamente. que tentam, né, trabalhar, assim, eu digo de noite, porque a gente sabe que é dia e noite, né, e madrugadas também, no desenvolvimento, né, no caso da vacina, que seria, né, a resolução de grande parte dos nossos problemas aí com relação ao coronavírus, né? Então, a questão da... Pode falar. Existem algumas comparações, eu acho que um pouco injustas, né? Eu acho que em relação à pesquisa no Brasil, porque no Brasil a gente tem uma iniciativa privada que realmente investe pouco ou quase nada, né? Pode-se falar em pesquisa. E, na verdade, a gente gasta muito, né, com pesquisa no Brasil. Gasta pouco, na verdade, né? Se fala que se gasta muito em pesquisa no Brasil, mas, na verdade, é porque você precisa gastar mesmo, porque é uma coisa que vai gerar retorno. Então, vacinas, né, medicamentos, tudo isso está sendo gerado aí no ensino, né, superior, no ensino, na pós-graduação, e quem faz pesquisa no Brasil são os estudantes de pós-graduação, né? São os mestrandos, doutorandos, então a gente precisa começar a valorizar melhor essas pessoas. Exatamente, também acho. Eu sempre falo com os meus alunos, né, a importância, né, tanto da pesquisa básica, porque algumas vezes as pessoas pensam, poxa, mas estudar esse detalhe do detalhe, enfim, isso depois vai ter uma aplicação, isso abre caminhos, né, para uma pesquisa, eu diria, mais aplicada, enfim, mas todos os tipos de pesquisa, eles são relevantes, são importantes, e há de se investir, né, porque, enfim, a gente vê os grandes países aí, os desenvolvidos, os países ricos, a base deles foi a educação, né? Educação, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, né? Para que eles pudessem chegar onde chegaram hoje. Ô Luiz, então, novamente, né, eu gostaria de te agradecer. Se porventura alguém depois tiver alguma pergunta, o Luiz continua aqui com a gente, né? Se você não puder continuar, enfim. Mas agora, então, eu vou chamar a Dalila, né? A Dalila Brito Novaes, ela é graduada em biomedicina, especialista em análises clínicas e biomedicina estética, certo? E atuando aí no mercado há mais de 2 anos. Então, ela vai conversar com a gente a respeito da palestra Biomedicina Estética, muito além da aparência. Então, Dalila, seja bem-vinda novamente, né? Então, passo a palavra para você. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia, é um prazer estar aqui falando um pouquinho para vocês hoje sobre essa profissão tão linda, tão rica, tão completa, que oferece tanto para a sociedade, que é a biomedicina. Então, vocês aí que estão estudando, que vão se tornar colegas de profissão, sejam muito bem-vindos. Eu vou compartilhar aqui a minha areazinha. Gente, está aparecendo para vocês? Tá, sim, tudo certo. Então tá bom. Bom, então, como a Camila falou, eu sou a Dalila, eu sou biomédica e eu sou especialista nas áreas de análises clínicas e também na área de estética, né? Onde eu me pós-graduei e onde eu já atuo há cerca de 2 anos, né? A estética foi uma área onde eu me encontrei na biomedicina, mas estou aberta a me encontrar em várias outras, porque a biomedicina oferece muita diversidade para gente, vários caminhos para a gente seguir. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, eu vou dar uma introduzida sobre o curso, sobre a biomedicina para vocês, e vou entrar na área da biomedicina estética e falar o quanto a área da estética vai além da futilidade, além da aparência, além de padronizar belezas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um breve histórico para vocês sobre a biomedicina no Brasil. O curso, né, de biomedicina ou de ciências biológicas, modalidade médica, como era conhecido, e também ciências biomédicas, ele foi implementado em 1976 na Escola Paulista de Medicina, né, para capacitar futuros docentes e pesquisadores nas áreas de biologia e de medicina também.
E desde a sua origem, o curso passou por várias, né, modificações do seu currículo. Ampliou muito as habilitações e continuei qualificando cada vez mais profissionais na área da saúde. Deixa eu arrumar aqui. Só um minutinho, gente. Tudo bem. Me falaram aqui que o fone estava chiando um pouquinho. E a profissão, então, ela foi regulamentada com a criação do Conselho Federal de Biomedicina, né? E depois, posteriormente, lá em 89, foram criados os conselhos regionais de biomedicina que regulamentam aí o exercício da nossa profissão. Nós aqui em Minas, a gente está na terceira região do conselho, tá? A gente é o CRBM 3, então. E falando em especializações, eu falei que a biomedicina oferece vários caminhos que a gente pode seguir, várias áreas maravilhosas e vai, gente, tipo assim, vai de tecnologia a hematologia, parasitologia e vai de fisiologia do exercício. Então, hoje são aproximadamente 30 áreas, eu peguei essa listinha aqui no site do Conselho Federal, mas é tipo assim, você pode, independente seus gostos, você pode se encontrar dentro da biomedicina de alguma forma. E como que a gente consegue obter essa habilitação na área, né? Como que a gente consegue se tornar especialista na área? A gente tem 2 caminhos para seguir. A gente pode ou fazer um estágio durante a graduação com no mínimo de 500 horas, né, por uma instituição reconhecida pelo MEC, ou em laboratórios e clínicas que são conveniadas a essa instituição, ou a gente pode fazer uma especialização ou um curso de pós, né, graduação reconhecido pelo MEC. Então, a gente tem essas 2 opções aí para se tornar especialistas nas areazinhas da biomedicina. E agora eu vou entrar na minha queridinha, que é a biomedicina estética, né? Que foi a 36ª especialidade da biomedicina e que surgiu em 2011. Ou seja, é uma profissão, é uma área, né? Uma especialização muito recente ainda, mas que já ganhou muito espaço e que tende a ganhar mais espaço né, com o tempo. Segundo o manual do biomédico, né, eu tenho um arquivo aqui, se alguém se interessar, se alguém quiser, eu posso encaminhar para vocês. As competências do biomédico esteta são orientar a população, né, com disfunção dermatofisiológica, mostrando e identificando as formas de correção, prevenindo o envelhecimento cutâneo natural e elevando a autoestima do indivíduo. Gente, o foco do biomédico esteta é isso aqui. A autoestima, a gente quer tratar o indivíduo como um todo, a gente quer gerar qualidade de vida, tá? E, segundo o manual, a gente pode realizar vários procedimentos e também procedimentos invasivos não cirúrgicos, pelo nosso amplo conhecimento aí de fisiologia, anatomia e etc. Então, eu vou citar alguns procedimentos para vocês terem ideia do quanto é legal, de quantas ferramentas a gente tem em mão para trabalhar a autoestima das pessoas. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre, né, um dos que eu mais gosto, que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre, que é a toxina botulínica, né, o Botox. Gente, o que é o Botox? O Botox é uma marca, né, mas a toxina botulínica do tipo A é uma toxina produzida pelo Clostridium botulinum, que é uma bactéria, e ela tem como finalidade gerar paralisação temporária de músculos, né? Ou seja, para que a gente usa? Ela atua na prevenção e no tratamento de envelhecimento, linhas de expressão e rugas. A gente paralisando os músculos, a gente não vai conseguir ter força suficiente nas nossas expressões do dia a dia para conseguir marcar a pele quando a gente faz as carinhas, tá? Então, a partir dos 25, 30 anos já é indicado o início do uso da toxina para prevenir linhas de expressão e rugas no futuro. A gente também pode usar a toxina para sudorese. Quando a pessoa tem uma sudorese excessiva nas mãos, nas axilas, nos pés, a gente consegue dar uma paralisadinha nas glândulas sudoríparas. Então, a toxina ela entra aí em vários tratamentos e ela merece a fama que tem. Bom, os preenchedores e bioestimuladores.
Preenchedores também, eu acho que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu do que se trata, né? Todo mundo já ouviu falar sobre preenchimento labial, sobre harmonização facial, que tem tido um boom aí nas redes sociais, né? Vários famosos, blogueirinhos, todo mundo está aderindo a isso. E nada mais é do que a injeção do ácido hialurônico, geralmente, né, na maioria das vezes é o ácido hialurônico, que é um preenchedor semi-permanente, ele tem seu tempinho de duração. A gente tem também os preenchedores permanentes, que são PMMA, mas não vamos lembrar que ele existe não, porque ele não é muito bacana. Mas é a injeção do ácido hialurônico, que é como se fosse um gelzinho, para volumizar. Ele pode ser injetado embaixo da pele, embaixo do músculo, com a finalidade de volumizar aquela região, tá? E a gente também tem os bioestimuladores. Os bioestimuladores, eles podem ser também preenchedores, mas eles têm uma função extra, que é estimular tecido. Ou seja, ele vai estimular a produção de uma pele mais firme, de uma pele mais com uma tonicidade melhor, né? Ele vai estimular a produção de colágeno, elastina, e aí ele vai tratar o envelhecimento de uma forma muito intensa. Os resultados, eu coloquei uma fotinha aqui, como é o exemplo do Radiesse, que é um dos bioestimuladores. O resultado é muito bacana. Outro aí bem famosinho que a gente tem e que serve para tratar muita coisa é o microagulhamento. A gente tem duas formas, né, de trabalhar com microagulhamento. A primeira é com o derma roller, que é esse rolinho de agulhas que muita gente já deve ter visto. Tem microagulhinhas, agulhinhas bem pequenininhas nesse rolinho, que vão gerar abrasão da pele. E a outra ferramenta é o Dermapen, que é tipo uma canetinha, como se fosse de tatuagem, e ali na pontinha dela tem agulhinhas que ficam batendo ali na pele para gerar essa abrasão, tá? Qual que é a finalidade do microagulhamento? Gerar dano à pele, gerar agressão à pele. Por quê? Porque você agredindo a pele, você vai incitar um processo de regeneração. Você regenerando a pele, você vai ter promoção da indução de colágeno, elastina, vai conseguir tratar as marquinhas como linha de expressão, rugas finas, cicatriz de acne. A gente pode tratar flacidez, envelhecimento. Então, a gente pode usar para várias coisas, inclusive como uma abertura de caminhos. A gente pode usar o microagulhamento para ali abrir o caminho, abrir os canaizinhos e passar algum ativo por cima para que ele seja entregue nas camadas mais profundas da pele. Então, é um tratamento muito útil e muito aplicável para vários tipos de desfunções. Então, mesoterapia e intradermoterapia. Gente, esse é um combo que nós, biomédicos, a gente ama, né? Por quê? O que é a intradermoterapia, a mesoterapia? Intradermo, ou seja, é aplicar na derme ou abaixo. Na intradermoterapia, a gente tem as aplicações intradérmicas, que é o seguinte, aqui está a nossa pele, a primeira camadinha que é a epiderme e a camada de baixo é a derme. E na derme estão as células que vão produzir colágeno. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar. É onde está mais irrigado, né? Onde tem mais circulação de corrente sanguínea. Então, a gente tem que trabalhar essa camada para que se exteriorize para a epiderme, né? Ou seja, para a última camada, o quão nutrida está essa derme, o quão hidratada está essa derme. A gente tem a subcutânea, que a subcutânea, ela é nessa camadinha abaixo da pele, que é a gordurinha, né? E tem também o intramuscular. Então, a gente tem vários tratamentos. A gente pode tratar gordura localizada, todo mundo acho que já ouviu falar, né, de lipoenzimática. A gente pode tratar celulite, a gente pode tratar manchinhas no rosto, a gente pode tratar flacidez, estrias, a gente pode fazer um skin buster para dar uma hidratada, rejuvenescer as regiões mais atingidas pelo fotoenvelhecimento, como rosto, pescoço, mãos. A gente pode fazer o tratamento capilar, que vai tratar ali queda de cabelo, vai incentivar o crescimento, vai tratar falhinhas, alopécia. A gente tem também, eu não coloquei aqui, mas nós temos as aplicações intramusculares, que servem para ajudar o paciente com uma compulsão por carboidrato,
para ativar o metabolismo do paciente, para hipertrofia, né, para ganho de massa magra. Então, a gente tem um diverso leque de ativos e a gente pode ir trabalhando eles para tratar cada coisinha. Então, esse combo lindo é a intradermoterapia. E um procedimento que eu amo também, que é o PEN, que é o procedimento estético para microvasos, né, mais conhecido como secagem de vasinhos. Né, a maioria das mulheres sabem quanto isso aqui incomoda, homens também têm, mas nós vamos tratar os microvasos. Microvasos é diferente de varizes. Por que nós tratamos os microvasos e não tratamos as varizes? Porque esses vasinhos, eles são um probleminha apenas estético. Eles não geram um problema para a circulação, eles só estão ali incomodando esteticamente. Eles não são nenhum problema circulatório, nem nada. Então, nós, biomédicos estetas, nós temos, né, a aptidão para tratar esses vasinhos. As varizes, elas já são um problema circulatório. Elas envolvem uma cascata de coisas. Então, a gente deixa elas para os angiologistas. Nós temos também a carboxiterapia. Não sei se vocês já conhecem, mas a carboxiterapia ela pode tratar várias coisas também, é um tratamento multifuncional. Pode tratar celulite, gordura, pode tratar problemas capilares, pode tratar olheiras, aquelas olheirinhas escuras. Ela trata várias coisas. E qual que é o mecanismo de ação da carboxiterapia? A intuição do nosso corpo, a função do nosso corpo é pegar, respirar oxigênio e jogar fora gás carbônico, certo? Pois é. O que a carboxiterapia faz? A carboxiterapia é a injeção de gás carbônico na região. Ou seja, a hemácia está passando pelo seu corpinho, pelo seu tecido ali, pela corrente sanguínea, e ela vê que naquela região ali tem um excesso de gás carbônico. Aí ela fala, meu Deus, o que esse gás carbônico está fazendo aqui? Então, ela estava ali carregando oxigênio, ela vai deixar o oxigênio no local, vai pegar o gás carbônico para jogar fora. Ou seja, a gente vai ter uma maior oxigenação da área tratada. E uma maior oxigenação vai gerar uma maior nutrição, uma circulação melhor, no caso das olheiras, vai diminuir o depósito de pigmentos, né? Então, com essa oxigenação, a gente tem amenização de várias disfunções estéticas. Nós, biomédicos, também podemos fazer os peelings, famosos peelings. Os peelings químicos, né? Nós, biomédicos, podemos fazer peeling médio, superficial e profundo, né? Os peelings químicos são os ácido salicílico, retinóico, fenol, mandélico, vocês já devem ter feito algum peeling. E nós podemos também fazer os peelings físicos, né? Mecânicos, que são os peelings de diamante de cristal, por exemplo, que são como se fossem lixinhas que a gente vai passando ali para tirar a camada de células mortas. Nós temos em nossas mãos também vários aparelhos. A gente tem aparelho basicamente para tudo. E a gente tem aparelhos como lipocavitação, ultrassom, criofrequência, radiofrequência, criolipólise, que tratam gordura localizada, que são muito bons. Radiofrequência trata flacidez também. Os lasers, né, fracionados, como o laser de CO2, que age muito intensamente no envelhecimento. Depilação a laser, que vocês já devem ter feito também. Luz pulsada, remoção de tatuagem, eletrolipólise, corrente russa. A gente tem vários aparelhos disponíveis para que a gente entregue um resultado para o paciente. E podemos fazer também, não menos importante, limpeza de pele, massagens, tanto relaxante, modeladora, drenagem linfática, tratamentos faciais, né, com dermocosméticos, clareamento, nutrição, hidratação, rejuvenescimento. Então, gente, a gente tem muita coisa nas mãos para que a gente ajude com que o nosso paciente chegue no estado de bem-estar com a sua imagem, para a gente resolver os probleminhas deles. Então, é bem bacana isso. O mercado da estética, né, em si, ele tem crescido muito, 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 muito.
apesar de ser um mercado novo, já ganhou muito espaço. Essa matéria aqui fala que a procura por procedimentos não cirúrgicos aumentou em 390% nos últimos anos, né? Então, a procura por procedimentos que vão reparar o que incomoda a pessoa, mas que não são tão agressivos quanto uma cirurgia, tem crescido demais. E isso é bom, porque uma pessoa que antes tinha uma gordurinha ali que incomodava e ia correr para o cirurgião para fazer uma lipoaspiração com um procedimento, querendo ou não, agressivo, de certa forma, hoje em dia tem várias outras ferramentas que podem ser utilizadas para ajudar esse paciente, gerando o mesmo resultado, muitas vezes, e com um custo, né, bem inferior ao de uma cirurgia, com uma recuperação, nem se fala, muito melhor. Bom, como que nós, biomédicos, estetas, podemos trabalhar? A gente pode trabalhar de 3 formas, né? A gente pode trabalhar de carteira assinada, né, com uma remuneração fixa com ou sem comissão sobre as vendas dos tratamentos que a gente faz. A gente pode trabalhar por parceria, que é o jeito que eu trabalho hoje, onde você tem uma remuneração dependente do seu trabalho. Trabalhou mais dinheirinho no final do mês. Trabalhou menos dinheirinho. Então, é uma forma interessante, onde você tem, né, sua autonomia e uma porcentagem do valor do tratamento é repassada para a clínica parceira. E também a biomedicina estética é bacana por isso, porque ela te dá a possibilidade de você ter o seu próprio local de atendimento, né? O valor de investimento é de médio a alto, isso vai depender do que você quer fazer, né? Claro, de quantos procedimentos, de quais procedimentos você quer disponibilizar na sua clínica. Se você quiser uma clínica completa com todos os aparelhos, né, que são a parte um pouquinho mais cara das clínicas de estética, você vai ter um investimento mais alto. Se você quiser começar com um local de atendimento, fazendo procedimentos, né, de custo mais baixo, como massagem, intradermoterapia em si, onde você consegue pegar 100% do seu lucro, né, na mesma sessão, você vai gastar basicamente com o local em si, com as suas adaptações que a Anvisa exige, mas já é mais possível. Um amigo meu, né, me mandou esse artigo, e o artigo é sobre ser jovem, ser belo, a juventude sob holofotes na sociedade contemporânea, e tem essa frase que eu achei bem impactante, que fala que o sujeito pós-moderno é aquele cujo corpo se integra na sua identidade. E isso é muito visível hoje, gente. Todo mundo quer mudar alguma coisa na sua aparência para ficar parecendo mais com ele mesmo, para externalizar a sua identidade, a sua personalidade. Então, eu li isso e falei, gente, como isso é verdade. E aí a gente chega num ponto muito crítico dessa área, que é padrão de beleza. Gente, padrão de beleza tem sido uma coisa tão tóxica, mas tão tóxica, e tem sido como um vírus, que vai espalhando muito rápido e que literalmente acaba adoecendo as pessoas. Porque você chega do seu trabalho, que você trabalhou o dia inteiro, você toma seu banho, coloca aquela roupa mais confortável que você tenha, mais larga, prende seu cabelo de qualquer jeito, e lava seu rosto e vai olhar no espelho. Aí você olha para a tela do seu celular e olha para o espelho. Aí na tela do seu celular você vê uma foto dessa, da Bianca Andrade, por exemplo, toda produzida, né? Ela, gente, toda maravilhosa. E você olha para o espelho e você fala, meu Deus, sou um saco de batatas. Mas, gente, não é assim que devia funcionar. Primeiro, regrinha 1. As pessoas têm que parar de comparar seus bastidores com a primeiramente. Segundo, a beleza de outra pessoa não anula a sua. E não é porque a sociedade está apontando, falando que ter braços finos é bonito, ter uma cintura da finura disso aqui é bonito, que vai anular a sua beleza, tá? A sociedade impõe um padrão para
para movimentar comércio, para movimentar cada vez mais a busca por um ideal inatingível. E a gente tem que... Gente, minhas calopsitas, elas estão meio agitadas. E para movimentar... Sem problema, não. Deixa elas participarem. Elas estão super querendo participar. E para fazer com que as pessoas sempre gastem em busca de chegar nesse ideal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é uma coisa muito tóxica. E nós, da área da saúde... nós temos que ter empatia para saber lidar com os nossos pacientes, para saber lidar com as pessoas que estão se entregando aos nossos cuidados. Gente, vocês querem que eu mande elas pararem? Oi. Tá incomodando? Eu tô conseguindo te ouvir perfeitamente. Ah, então tá bom. Eu vou prosseguir. E aí, a gente tem que tomar cuidado para que isso não nos atinja e tomar as devidas precauções com o nosso paciente para que ele entenda que a beleza é única de cada pessoa e que a beleza de um não anula a outra e que não dá para a gente ficar se comparando com o Instagram, tá? Bom, e aí entra a diferença, porque como eu falei, a estética já foi muito atribuída a uma coisa fútil, a uma coisa muito superficial, e não é isso. A estética não entrega só uma pele maravilhosa, uma barriga chapadinha, não é só isso que a estética entrega para as pessoas. A estética é muito diferente do padrão de beleza, tá? Então eu, Dalila, eu tenho como minha missão no meu trabalho lutar contra a padronização e valorizar a beleza única de cada pessoa. Ouvir as queixas do paciente sobre o que incomoda e saber das suas expectativas, analisando se essas são ou não realizáveis. É a mesma coisa de eu chegar e falar para uma profissional, olha, eu quero que você me deixe com o corpo da Bruna Marquezine. Gente, é impossível, não existe essa possibilidade. Eu não tenho o biotipo da Bruna Marquezine. Eu não tenho eu que falar que eu quero ficar com o rosto parecido de fulano. Gente, não é assim que funcionam as coisas. A gente tem que saber o que está possível. Não adianta a gente prometer para o paciente que você vai deixar ele a cara da Kylie Jenner. Não adianta. Isso a gente tem que saber valorizar o que tem de mais bonito em cada um, dentro, né, das possibilidades. E trabalhando muito bem essa questão com empatia, para que a pessoa entenda que ela é linda e ela é bonita, ela tem o que lhe favorece, todo mundo tem o que lhe incomoda, claro, e a gente vai tratar isso da melhor maneira possível. E aí a gente vai montar um plano de tratamento que vai buscar tratar a autoestima, é isso que a gente quer, esse é o foco. Como eu falei, a gente não quer tratar uma gordura localizada, a gente quer tratar a autoestima através disso. E isso vai impactar muito sobre a autoconfiança e a qualidade de vida do paciente. Então, a gente vai fechar o olho, vai largar essa beleza padronizada de lado e vai focar na beleza individualizada. Gente, a minha internet caiu? Não, a gente está conseguindo te ouvir. Ah, tá. Só um minutinho que a minha apresentação parou. Ah, tá. A gente estava conseguindo ver a tela, estava na beleza padronizada e beleza individualizada. Aí, prontinho. Voltou. Voltou. Então, a gente tem que focar nisso, na beleza individualizada, em tratamentos individualizados e focar e entender que a gente tem que tratar a pessoa como um todo. Que a gente não chega uma gordura localizada no seu consultório, não chega uma boca que quer ser preenchida no seu consultório. Chega uma pessoa que tem feridas emocionais por conta de certas disfunções estéticas que as incomodam e que a gente vai tratar essa pessoa como um todo, gerando uma autoconfiança e uma maior qualidade de vida. E tudo que a gente quer está nisso aqui. A gente tem que tratar duas coisas: autoestima e autoimagem. Qual é a diferença de uma para outra? A autoestima é a avaliação que o indivíduo faz de si de acordo com o modo que as pessoas observam. A mesma coisa de chegar e falar, olha, Camila, seu cabelo tá maravilhoso, nossa, sua pele tá linda, você tá tão bonita hoje. A Camila provavelmente vai ficar feliz, eu sempre fico feliz quando alguém chega e fala isso pra mim. E isso é autoestima, você se sentir bem com a imagem que você está passando.
E a autoimagem é a descrição que a pessoa faz de si, a forma como ela se vê no espelho. Então, conforme a autoestima melhora, a autoimagem vai subindo. E quando a gente junta essas duas coisas, a gente chega nisso aqui, que é a aceitação. E uma pessoa com aceitação, ela vai ter uma qualidade de vida muito maior. Porque a autoestima e a autoimagem, elas podem impactar muito positivamente na vida de um indivíduo. Porque vai gerar autoconfiança em vários aspectos da vida. Vai gerar autoconfiança no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, nos grupos sociais. Vai gerar um autocuidado, porque quando a pessoa está se sentindo bem, ela quer se cuidar. E quer se cuidar tanto em questão, né, estética também, em questão de saúde, em questão mental, que é importante. Então, a pessoa vai ter mais momentos de prazer, porque uma coisa é você sair se sentindo desconfortável, e chegar no lugar e ficar meio murchinho, e outra coisa é você sair se sentindo bem, sabendo que você é linda, que você é maravilhosa, que você está de bem com você mesmo, e você vai aproveitar muito mais. E quando a gente consegue gerar esse impacto na vida do paciente, o paciente vai começar a plantar sementinhas nas cabeças de outras pessoas. Ela vai conseguir gerar o impacto, esse impacto positivo na vida de outras pessoas. Hoje em dia a gente influencia tantas pessoas, a gente é tão influenciável, nossa família, nossos amigos, nas redes sociais. Então que a gente use isso para o bem, né? Gente, então é isso. Minha apresentação foi mais rapidinha, mas é isso. Estética é amor, estética é cuidado. Nós, biomédicos estéticos, temos o poder de transformar vidas através do nosso conhecimento aplicado ao cuidado do outro e gerar essa transformação de vidas. Nada melhor do que você ver uma pessoa que chegou na sua vida, que estava cabisbaixa, que estava desanimada, desmotivada, e ela sair outra pessoa com aquela luz de se sentir bem consigo mesmo e de se sentir grata a você. Então, isso eu acho que foi a melhor coisa dessa profissão. E eu sei que tem muita gente que entra na biomedicina já à procura da estética, né? Porque é uma área que cresceu muito. Então, quem quiser, seja bem-vindo. A área está de braços abertos. Mas nós, eu como biomédica, o Luiz como biomédico, a gente com certeza espero que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês, que tudo dê muito certo e que vocês amem o curso. Vocês vão ficar meio, né, passar uns sufoquinhos durante o curso, isso é normal. O curso tem uma carga de conhecimento muito grande, mas quando você chega no final, você fala, meu Deus, eu sei, eu consigo responder várias coisas que antes eu ficava imaginando o porquê disso, o porquê daquilo, e a gente conseguir responder isso para a gente mesmo é muito gostoso. Então, muito obrigada, Camila, muito obrigada, Wagner, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha profissão para vocês, os meninos, e tudo de bom, muito sucesso. E precisando, eu estou aqui, aqui tem o meu Instagram e o meu e-mail. Quem quiser que eu envie manual do biomédico, qualquer coisa, é só me chamar por um deles, que eu envio sim. Tá bom? Tá joia. E é isso. Dalila, eu gostaria de te agradecer imensamente, né? Primeiramente, aqui abrir, se alguém tiver alguma pergunta para a Dalila, alguma colocação. Fique à vontade. Vamos. O interessante, Dalila, eu sou bióloga, né? E aí o interessante é que a gente sabe, né? Você como biomédica, eu como bióloga, a gente sabe da área imensa que a gente tem de atuação, né? Igual Sim, é muita coisa. Eu brinco que o biólogo a gente aprende bicho, planta, gente, né? Vocês falaram, você disse aí de todas as áreas que o biomédico pode atuar. Então é bem legal mesmo, né? Assim, eu, sinceramente, você abriu a minha cabeça para essa área da estética, né? Eu não era de muito conhecimento meu essa área. E eu achei interessante a sua fala, que você fala da questão, né, de que os procedimentos estéticos, eles têm o poder de aumentar a autoestima, a autoconfiança, mas, de outra forma, também com bastante pé no chão, né, da questão da padronização da beleza, porque isso cabe, né, a vocês, profissionais dessa área, porque se a pessoa, né, tem alguns profissionais, enfim, profissionais e profissionais, que, como você disse, sempre vai querer mudar, se a pessoa chegar lá, ela já tem, por exemplo, uma boca de tal forma, um olho de tal forma, que já é bonito, já é harmônico,
e a pessoa ainda quer fazer outras e outras e outras intervenções. Sim. Então eu acho que cabe a vocês também, a responsabilidade de vocês, de dar esse direcionamento, né? A gente vê algumas... a gente tem que, né? Por exemplo, tem que para colocar um exemplo, aquele quem humano, né? Que a gente fala, que aparece. Então, a pessoa, às vezes, ela está com um problema psicológico e vai procurar... E vai procurar na clínica de estética, e aí se esbarra em alguns profissionais que não têm esse cuidado, esse feeling, vão fazer porque querem ganhar dinheiro e vão fazer, né? Então, eu achei muito interessante a sua colocação, né? O final da sua palestra também, colocando essa questão da responsabilidade social que vocês têm, né? Enquanto biomédicos da área de estética, enfim, né? Tem um limite. Não, olha só. E mostrar as potencialidades, né? Por exemplo, como vocês... não gravei bem a palavra que você disse, mas você falou uma coisa bem interessante, da individualidade de cada um, que todo mundo tem a sua beleza, né? Trabalhar isso na cabeça do paciente que procura vocês também, né? Sim, isso é bem importante. E eu tenho uma pergunta com relação ao ácido hialurônico e o Botox. Aliás, uma outra colocação antes da pergunta, porque eu trabalho com os meninos as bases, né? Então, eu dou aula de anatomia, fisiologia, tem o professor Mário também que dá microbiologia. Então, o interessante é que você fala de várias coisas que os meninos têm que saber essa base, né? Você falou aí das camadas de pele, você falou de conhecimentos de anatomia e fisiologia, né? A questão do Botox, que vai envolver contração muscular e neurotransmissores, né? Então, assim, é o que eu sempre falo com os meninos, mais do que saber fazer a técnica, você tem que saber o porquê que você faz e como que ela age, né? Porque se der algum percalço, algum contratempo, você sabe como agir, né? Isso é muito importante. Eu acho que justamente por essa nossa carga de conhecimentos tão grande na área da fisiologia, na área da anatomia, nós biomédicos, a gente tem a chance de poder trabalhar com esses procedimentos que são um pouquinho mais complexos, né? E a gente tem que ter muita responsabilidade, não é uma receita de bolo, nada é receita de bolo, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, a gente tem que saber as diferenças de cada um em questão de anatomia, não é todo mundo que tem a mesma, que é igual, né? A gente tem que saber, a gente tem que avaliar o paciente como um indivíduo e fazer o que a gente tem que fazer para ele, nada é receitinha. Então, isso é bem importante. Certo. E a pergunta que eu queria te fazer é sobre a questão do ácido hialurônico, do Botox, se existe, assim, contraindicações e quais seriam, ou se, no geral, é bem aceito pelo organismo, assim. São procedimentos bem seguros, mas a gente tem as contraindicações, como em todos os procedimentos. Botox, grávidas não é indicado fazer, algumas pessoas com doenças crônicas. Nós, biomédicos estéticos, a gente tem que ter na cabeça que a gente trata indivíduos sãos, né? A gente não trata indivíduos doentes de alguma forma. Então, se a região não tem nenhuma infecção, nenhuma dermatite, o ácido hialurônico a gente tem que tomar alguns cuidados também, porque a gente tem que ver se a pessoa... O ácido hialurônico em questão de alergia, ele é bem tranquilo, porque ele já está presente no nosso organismo, mas a gente tem que ter cuidado com a questão de, se der um problema, a gente tem que tirar com a hialuronidase. Mas a hialuronidase já é muito alergênica. Entendi. Né? Então, a gente tem que tomar uns cuidados. Mas são procedimentos tranquilos e as contraindicações são contraindicações mais de você pegar e tratar o indivíduo são, né? De buscar saber algumas especificidades, né? Algumas especificidades de cada um. Entendi. E a última coisa, eu adorei essa questão de compulsão por carboidrato, menina. Como é que resolve isso? Menina, a gente tem vários motivos. Essa intradermoterapia que você disse, né? Sim. Então, trabalha com relação à questão do metabolismo também? Sim. Com a intradermoterapia intramuscular, a gente consegue trabalhar essas questões. Por quê? As aplicações intramusculares são sistêmicas, né? Elas atingem o organismo como um todo. Então, a gente consegue colocar aceleradores de metabolismo, fazer um acelerador ali para a pessoa que tem dificuldade de perder peso, colocar, como que chama aqueles... A gente fugiu o nome. Termogênicos, colocar ativos que vão ajudar na baixa do colesterol, ajudar na perda de gordura. Na discussão por carboidrato, a gente consegue colocar uns ativos como picolinato de cromo,
que ajudam muito com essa compulsão. E qual é a diferença? Porque tem a opção de você tomar oral também, né? Tomar via oral. Sim. Mas a questão do via oral é que tem efeito de primeira passagem, tem digestão, e na intramuscular a gente não tem esse problema. A gente consegue absorver mais do ativo que a gente está usando. Entendi. Bacana demais. Ô, Dalila, então, novamente, gostaria de te agradecer, tá? Agradecer ao Luiz também. Assim, a área do Luiz é uma área que eu tenho um pouco mais de intimidade, né? A área de biologia molecular, sou geneticista também. Mas, assim, tanto a palestra dele quanto a sua foram, assim, né, de excelente conteúdo, extremamente didático. Eu agradeço muito vocês por, né, terem se disponibilizado a trazerem esse conhecimento aqui para a gente nessa manhã. Tá joia? A gente agradece pela oportunidade. Luiz, você está por aí? Muito obrigada também, tá? Pelo convite. Se alguém não tiver mais, né? Se alguém tiver outra colocação, senão a gente encerra por aqui, certo? Sim. Então, parece que tudo ok. Então, gente, então eu vou encerrar a gravação aqui e também encerrar as nossas palestras de hoje, tá? Mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. Para você. Tchauzinho. Tchauzinho. Obrigada.